O clima esquenta entre o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Senado Federal. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Nós vimos hoje muitas declarações, ministros do Supremo muito bravos com a tal da PEC que a gente divulgou na data de ontem. Lembrando que o Senado aprovou uma PEC histórica que começa a limitar os poderes do Supremo. Ele limita especificamente a tal da decisão monocrática, que é aquela que o ministro sozinho, sem o colegiado, sem o julgamento da maioria, vai lá e derruba decisões do presidente da República, decisões do presidente do Congresso, decisões em que um ministro sozinho resolve as coisas. Isso, pelo visto, foi muito incômodo para o STF e nós tivemos aí o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes falando mal dessa PEC. Gilmar Mendes falou que o STF não vai se acovardar, ficou bastante irritado, bastante nervoso. O ministro Barroso falou que é justamente a competência do STF julgar de forma imparcial, não se preocupar em ser popular, ser corajoso e julgar contra a vontade da maioria, etc. E ambos fizeram a crítica de que, poxa, para que mudar o que está bom? Gilmar Mendes falou, o STF está fazendo um trabalho maravilhoso, é muito bom, só que faltou ele combinar com o povo brasileiro, que é o povo que paga a conta. Vamos lembrar aqui que o STF é a instituição atualmente mais desprezada do Brasil. De todas as instituições, Presidência da República, a polícia, os bombeiros, o Congresso, as Forças Armadas, o STF ele está sempre na lanterna e esse ano ele perdeu popularidade. Apenas 17% dos brasileiros avaliam positivamente o STF. E esse é um dos poucos pontos que unem bolsonaristas e petistas. Apesar de que sim, tem uma diferença de avaliação, os dois grupos são majoritariamente contra o STF. Entre os petistas, segundo a pesquisa da Genial Quest, apenas 30% aprovam o STF, 70% não. E entre os bolsonaristas, apenas 5% aprovam o STF. Então, se o ministro Gilmar Mendes acha que estão fazendo um trabalho tão maravilhoso assim, não é essa a opinião dos cidadãos do país. Em nada ajuda uma série de decisões monocráticas e arbitrárias que foram tomadas, em que um ministro decide alguma coisa, dá uma canetada, coloca pessoas na prisão, segura leis que foram aprovadas por outro poder da República e também, claro, nada ajuda o fato do STF ser possivelmente o mais caro do mundo. Vamos lembrar aqui que nós temos 11 ministros no STF e um total de 2.800 funcionários. Lá no STF existem centenas de seguranças, existem 80 faxineiros, existem 27 garçons, ou seja, para cada ministro tem praticamente 3 garçons lá no STF para servi-los e, curiosamente, existem no STF 12 profissionais de desenvolvimento infantil para cuidar de não sei de que crianças que estão lá, 12 profissionais num negócio que tinha que ser uma corte de justiça. Nós tivemos a licitação recentemente, que ficou bem famosa, pedindo os pratos que vão ser servidos no STF e deixando bem claro lá que os pratos precisam ter medalhões de lagosta ao molho de manteiga queimada, vinhos com pelo menos 3 premiações internacionais. Então esse luxo todo, esse custo gigantesco de bilhões em um país que ainda é pobre, um país em que tem muita criança sem ter o que comer, isso não ajuda em nada a popularidade do STF. E o Congresso Nacional, na sua atribuição de definir as leis e de editar a Constituição, aprova no Senado uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, é a sua competência, o Senado, junto com a Câmara, fazerem as alterações devidas na Constituição brasileira, conforme o desejo do povo brasileiro que eles estão lá representando. Então, nós, o povo, elegemos os senadores e deputados, eles votam para fazer as alterações na Constituição e cabe ao STF interpretar e executar essa Constituição. Então, não é apropriado um ministro do Supremo ficar se achando o reizinho, dono dos seus poderzinhos, e aí fica lá com o seu poderzinho brigando para não perder o poderzinho para o outro poder, que é o Senado Federal. E sim, seria simplesmente entender a regra. Bom, nós tínhamos decisão monocrática, agora vai alterar a Constituição, nós somos servidores do Brasil, nós somos servidores da Constituição, se não tem mais decisão monocrática, nós não vamos tomar mais decisão monocrática, e ponto final. Essa é a única postura adequada, correta para um ministro do STF, ele ser um obediente servidor da Constituição Federal. Isso só mostra, pessoal, como é importante o trabalho do ranking dos políticos, porque nós, cidadãos, colocamos os senadores, precisamos colocar senadores que tenham coragem, que não tenham rabo preso,
preso, que não fiquem com medo, acanhados pelo STF, para fazer as adequações que são necessárias na Constituição e assim evitar abusos como esse tal da decisão monocrática. Sim, o STF é um poder muito importante que precisa existir na República, porém em decisão colegiada. Os 11 têm que sentar e as pautas realmente importantes eles têm que resolver por maioria. Não dá para ir lá um cara e dar uma canetada. Então foi um golaço do Senado, foi um momento histórico. Eu sei que muita gente está cínica com as coisas, falando, mas eles vão ainda reverter, mas a gente tem que comemorar as coisas boas porque elas podem acontecer e acontecem sim, e quanto mais a gente participar e pressionar, melhor as chances do Brasil começar a andar para frente. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.